Meus cumprimentos a todos. Nesse singelo vídeo nós vamos falar alguma coisa de uma forma bem simplificada, só uma introdução à questão relativa ao direito dos indígenas. E, evidentemente, conforme o interesse ou desdobramento desse vídeo, nós poderemos voltar a um assunto com maior ou menor profundidade. É um vídeo introdutório, portanto, e, portanto, mais superficial. E nos chama a atenção a questão indígena, tendo em vista fatos não muito distantes, mas eu procuro, às vezes, me distanciar um pouco dos fatos logo que ocorram, para que a gente possa ter um vídeo um pouco mais isento, mais claro, e que as pessoas possam comentar alguma coisa sem o calor da emoção. A primeira questão que eu gostaria de apontar com relação ao direito dos indígenas é relativa à denominação. Eu não vou fazer aqui um registro histórico, porque não dá, não convém, mas eu acho que está estabelecido que a denominação indígena ou povos indígenas é a mais correta, assim como povos originários também, ou na linguagem constitucional, comunidades indígenas. Um conceito de direitos dos indígenas que eu quero passar para vocês é, segundo Ana Catarina Rezende, que ela fala sobre os direitos indígenas, é o seguinte: conjunto jurídico de normas estatais editadas pelos não indígenas para regulamentar as relações entre povos indígenas e o Estado. Evidentemente, existem outros conceitos que se podem desdobrar e de outros autores também, mas convém, pela modéstia que o vídeo exige, pela síntese, nesse momento acho que é o suficiente, evidentemente basta. A questão da competência para decidir questões relativas a conflitos de natureza que envolvam indígenas ou comunidades indígenas, segundo o artigo 109, inciso 11, aos juízes federais compete processar e julgar, vamos ao inciso 11, a disputa sobre direitos indígenas. Por conseguinte, a primeira coisa que se conclui é que compete à Justiça Federal julgar e processar questões relativas à organização social, costumes, idiomas, crenças e tradições dos povos originários e as terras que tradicionalmente eles ocupam. Entretanto, não é como muitos pensam que somente o juiz federal é que vai julgar questões relativas aos povos indígenas. Não é bem assim. Porque compete ao juiz estadual julgar questões que tenham interesses de indígenas, mas que não envolvam questões relativas a comunidades indígenas, a costumes, crenças, idiomas ou suas tradições. Aí vocês vão me perguntar, como assim? Como é que não? Eu vou dar um exemplo. Divórcio entre indígenas, disputa de guarda, matéria criminal que não sejam relativas às questões que envolvam a terra, né? Por exemplo, como homicídio, tentativa de homicídio, furto, só para exemplificar alguns casos em que não seja em razão da condição de membro da comunidade indígena, quer dizer, não é um indígena vítima, não é como aconteceu agora lá no território Yanomami, ali já teria que haver até realmente uma ação mais dura, não só da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, para analisar aqueles crimes contra a vida, aquela ocupação indevida do território, Yanomami, etc. Não é? Mas quando se trata, por exemplo, de alguém que tem uma desavença com um indígena, que não seja em razão da sua natureza de indígena, ela compete ao juiz estadual. Se isso resultar no homicídio, numa lesão corporal, aí será analisado assim. Então, existem questões de guarda de filhos, existem até possessórias, se a área em si que se estiver discutindo não for relativa às terras demarcadas e destinadas aos povos indígenas. Então, nesse caso, não é que se fala em competência da Justiça Federal. Mas o magistrado estadual, em estando julgando causas em que a parte seja indígena, ele deve considerar os aspectos relativos à cultura e costumes e tradições dos indígenas. E, nesse caso, ele deve se valer de uma equipe interdisciplinar para dirimir tais questões, contando preferencialmente com peritos da área da antropologia indígena, da psicologia, membros da própria comunidade, sociólogos, né? E isso, inclusive, ganha uma importância muito grande quando se trata
de questões relativas à guarda e à colocação em família substituta. Pensa que você for colocar uma criança em família substituta e ela for uma criança indígena, você deve procurar primeiro colocar uma família dentro daquela comunidade indígena, se não, pelo menos próximo, ou de uma comunidade próxima que tenha costumes aproximados para que seja preservada essa cultura, essa forma de ser. Isso é de grande importância e isso dá uma dimensão do grau de violação que foi praticado no território Yanomami e da inércia das autoridades em relação ao que ocorreu lá. Então é preciso que essas questões sejam tratadas com a delicadeza, com sentido de urgência e com a, eu não vou dizer rigor, mas com a firmeza necessária. Então eu agradeço, era só uma introdução, eu agradeço a atenção de todos vocês, peço que comentem o vídeo, tragam sugestões relativas a esse vídeo, peço também que deem likes e que compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês conhecem e sugiram o canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para que a gente possa continuar, nós possamos continuar trabalhando juntos, trocando ideias sobre questões jurídicas e outras que nós podemos trazer aqui no canal posteriormente. Muito obrigado a todos.